Hoje, a palavra pandemia se tornou parte do nosso vocabulário, devido à proporção mundial da Covid-19. E o que é uma pandemia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma pandemia se inicia quando se estabelece 3 condições. A primeira delas é o surgimento de uma nova doença na população. A segunda, o agente acaba infectando humanos e causando doença séria. E a terceira, o agente se prolifera de modo fácil e se mantém entre os humanos. Essas são as 3 bases para classificar uma pandemia, ou seja, quando um patógeno surge em um local e consegue se proliferar, gerando um grande surto, e após isso toma proporções maiores, ao ponto de considerar uma epidemia naquele estado ou país de origem. Agora, se a mesma epidemia romper as fronteiras de uma região, viajando para outros territórios de outros continentes, afetando um número massivo de pessoas, é considerado então uma pandemia. Se pesquisarmos a fundo a respeito de pandemias no mundo, constataremos que muitas doenças devastaram multidões em diversos países. Antes de falarmos das 6 piores pandemias da história da humanidade, vale lembrar que o surgimento de diversas doenças que causaram milhares de mortes foram causadas por nós. Exatamente isso, nós mesmos. A Organização das Nações Unidas, ONU, fez um levantamento recente indicando que ao menos 70% das enfermidades que apareceram após a década de 1940 têm origem animal. Segundo a ONU, a grande expansão agrícola e a interatividade entre homens e animais fizeram com que novas doenças surgissem e se disseminassem rapidamente entre os seres humanos. Nos aprofundando um pouco mais a respeito da interação entre homem e animal, temos que citar o tempo neolítico, chamado pré-história da humanidade, entre 10.000 e 4.000 a.C. Neolítico significa pedra nova ou idade da pedra. Para muitos historiadores, durante esse período iniciou a interação entre homem e animal. Esta interação nasceu de uma necessidade, onde o homem começou a trocar a caça por um pedaço de chão, dando origem à agricultura. Com isso, ao desenvolverem a habilidade de cultivar a terra, o homem neolítico aprendeu também a criar animais como reserva alimentar. A partir disso, nasceu a teoria que explica a interação do homem com os animais e também o surgimento de inúmeras doenças provenientes desta interação. Milhares de anos se passaram e a interação do homem com os animais só aumentou, seja por meio doméstico, colonização ou desmatamento. Outro ponto crucial para a proliferação de inúmeras doenças espalhadas pelo mundo foi devido à colonização. Não podemos pontuar em qual período da história o homem iniciou a explorar lugares mais longínquos, mas bem sabemos que para um vírus se espalhar necessita de um hospedeiro. Sendo assim, a colonização do homem foi um outro ponto crucial para a proliferação a nível pandêmico. A varíola é uma das doenças mais antigas da história da humanidade. Segundo registros, sua aparição foi detectada há milhares de anos atrás. Tudo indica que, no ano de 430 a.C., ocorreu um grande surto da doença na Grécia, chegando a matar cerca de 1/3 da população. A doença acabou afetando grande parte da civilização romana e pouco tempo depois chegou no continente americano. Sua proliferação se deu devido às grandes navegações no século XVI, chegando até as civilizações astecas e incas. No Brasil, a doença dizimou grande parte da população indígena que aqui viviam. O vírus é de DNA e pode acabar permanecendo viável por vários meses no meio ambiente. Sua transmissão ocorre, na maioria das vezes, por inalação de gotículas contendo o vírus, e quando liberadas pelo indivíduo doente através da fala, ao espirrar e tossir. Não é muito comum, mas a varíola pode ser transmitida por meio de objetos tocados pelo doente. Os sintomas são febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Posteriormente, pústulas que poderiam deixar cicatrizes no corpo,
Seu tratamento é por meio de vacina e após campanhas de vacinação em massa, a varíola foi erradicada do planeta desde 1980. A peste bubônica ou peste negra foi outra pandemia devastadora da história da humanidade. Ela vitimou de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Seu pico máximo foi na Europa, entre 1347 e 1351. O termo bubônica é por causar bubões ou bulbos. Isso significa inchaços infecciosos no sistema linfático, especialmente na região do pescoço, axilas e virilha. O termo peste negra é devido ao surgimento de manchas negras na pele das pessoas. Os sintomas são inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. E o tratamento é à base de antibióticos. Sem tratamento, mata em 60% dos casos. A peste se originou no continente asiático e sua chegada à Europa está atrelada às caravanas do comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam em algumas cidades costeiras europeias, assim como Genova e Veneza. A propagação da doença deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo. Ou seja, além de transportar as mercadorias, certos animais vinham nas caravanas e devido a isso o vírus se espalhou pela Europa. O que também ajudou na propagação da doença foi as condições precárias de higiene e habitação que muitas cidades e vilas medievais possuíam. Outro ponto que chama a nossa atenção foi o traje utilizado para combater a peste, cujo era assustador. Como os europeus não sabiam o que exatamente transmitia a peste, e a teoria popular do século XVII era que o contágio se dava por meio do ar, então os médicos receberam a ordem para utilizar uma máscara com um longo nariz com um formato de bico, cujo deveria ser preenchido com ervas aromáticas como cânfora e mirra, e que se protegessem como um sobretudo de couro. Ao acreditarem que as fibras das peças poderiam absorver a doença do ar e transmiti-las aos médicos, então todas as peças tinham que ser enceradas com uma camada de gordura animal para que tudo fosse impermeabilizado. A vara servia para fazer exames à distância e para conter os doentes mais exaltados. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os nossos conteúdos. A cólera já ocasionou 7 pandemias, vitimando milhares de pessoas. As 6 primeiras foi entre 1817 e 1923, iniciando em Bengala, que fica no sul da Ásia, e depois espalhou-se pela Índia antes de 1820, e disseminou-se até a China e o Mar Cáspio, antes de retroceder. A 7ª pandemia iniciou-se em 1961, na Indonésia, e se espalhou por outros países na Ásia, Oriente Médio, África e Europa, chegando à América do Sul em 1991. O vibrião colérico é o agente causador da cólera. É uma bactéria que é transmitida por meio da água ou alimentos contaminados. A bactéria acaba se multiplicando no intestino, eliminando uma toxina que provoca diarreia intensa. Pode ocorrer vômitos e câimbras musculares. A diarreia pode ser muito aguda, ocasionando desidratação e distúrbio eletrolítico. Isso pode fazer com que os olhos se afundem nas órbitas, ocorrendo a diminuição de elasticidade da pele e enrugamento das mãos e pés. O tratamento é à base de antibióticos e a vacina disponível hoje é de baixa eficácia. A gripe espanhola foi outra grande pandemia. Estima-se que o número de mortos esteja entre 50 milhões de pessoas. Essa gripe tem como base o vírus influenza, que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causadas pelo vírus influenza vírus, H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Um fato bem marcante foi o nome correlacionado à gripe, chamando-a de gripe espanhola. Na verdade, a gripe não surgiu na Espanha. Na época que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam diretamente envolvidas no conflito.
Mediante motivo, a imprensa desses países acabava sofrendo censura. Divulgar notícias onde suas tropas estavam sendo afetadas pela gripe espanhola poderia ser muito ruim para o moral dos soldados e acabar causando pânico na população, que seria um terrível dano colateral. A Espanha não estava envolvida na guerra, sendo assim, não havia necessidade de censurar. E assim que as notícias sobre a doença eram espalhadas a partir do que a imprensa espanhola noticiava, foi por esse motivo que a pandemia foi intitulada de gripe espanhola. Os historiadores e cientistas, com base nas informações de onde surgiu tal enfermidade, estimam que tenha surgido nos Estados Unidos, China e Reino Unido. Muitos atribuem o surgimento da gripe aos Estados Unidos, devido logo após os soldados norte-americanos terem sido enviados para a frente da guerra nesse continente. A contaminação da gripe se dá pela propagação do ar, por meio de gotículas de saliva e espirros. Os sintomas são fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço dos pulmões. Como o vírus está em permanente mutação, o homem nunca está imune. As vacinas antigripais acabam prevenindo a contaminação com formas já conhecidas do vírus. A gripe suína foi considerada a primeira grande pandemia do século XXI, vitimando 16 mil pessoas entre 2009 e 2010. O vírus H1N1 surgiu em porcos, no México, em 2009 e se espalhou de maneira muito rápida pelo mundo, infectando os humanos. Esse vírus é altamente contagioso entre os suínos, sem provocar grande mortalidade. E a gripe suína é bem comum em porcos da região centro-oeste dos Estados Unidos, no México, Canadá, América do Sul, Europa, Quênia, China continental, Taiwan, Japão e outras partes da Ásia Oriental. Sua transmissão entre pessoas e suínos pode acabar ocorrendo de forma direta ou indireta, através de secreções respiratórias, no contato ou inalar partículas infectadas. Os sintomas da gripe suína são similares à gripe humana. Os sintomas são febre repentina, fadiga, dores pelo corpo, tosse, coriza, dores de garganta e dificuldades respiratórias. Causa mais diarreia e vômitos que a gripe comum. O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e líquidos. O novo coronavírus é a mais nova pandemia do século XXI, causando a infecção da Covid-19. O vírus surgiu em dezembro de 2019, na China, na cidade de Wuhan. Cogitam que os primeiros casos de infecção tenham acontecido de animais para pessoas. Vale lembrar que o vírus da família coronavírus infectam principalmente animais e existem 40 tipos diferentes, mas nos seres humanos, 7 tipos diferentes já foram encontrados. Os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados em um grupo de pessoas que estiveram no mesmo mercado popular na cidade de Wuhan, onde há a prática muito comum de vender animais selvagens e de até consumi-los vivos no local, como morcegos, cobras e castores. Cogita-se que esses animais poderiam estar doentes e passado o vírus para as pessoas. Logo após esses primeiros casos, foram identificadas novas pessoas que nunca tinham estado no mercado, mas que apresentavam sintomas semelhantes. Nisso, o argumento de que o vírus tinha se adaptado e estava se transmitindo entre os humanos através da inalação de gotículas de saliva ou de secreções respiratórias que ficam no ar após o indivíduo contaminado tossir ou respirar, ganhou relevância. A Covid-19 já fez milhares de vítimas. Os sintomas comuns são febre, tosse seca e cansaço, e os sintomas graves são dificuldades respiratórias, dor ou pressão no peito, perda da fala ou movimento. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando para desenvolver um tratamento para a Covid-19. Existem tratamentos paliativos, mais indicados no momento, que incluem oxigênio para casos mais graves em pacientes de alto risco devido a outras doenças e suportes respiratórios, como ventilação para pacientes em estado crítico. A dexamethasona é um corticosteroide que pode ajudar a reduzir o tempo de ventilação e salvar vidas de pacientes em estados mais graves. Inúmeros países já iniciaram suas campanhas de imunização através da vacinação ao combate da Covid-19.